Pessoal, boa noite, obrigado pela presença de todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que é uma iniciativa aqui que vai trazer muito valor agregado para vocês. Eu vou falar aqui só uns 10 minutinhos sobre o porquê da ferramenta e depois eu vou apresentar a ferramenta para vocês, tá? E aí eu vou fazer alguns convites para vocês para ver o que que vocês acham aí das nossas sugestões. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o porquê da ferramenta. Veja, o que que acontece hoje, né? Eu trouxe algumas estatísticas que eu acho que é importante aqui, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu falo aqui dos 72%, eu estou dizendo o seguinte, que 72% dos recursos do PMO não estão alinhados com as prioridades estratégicas e 61% dos profissionais não utilizam ferramentas estratégicas na priorização. Esse número não é o Nelson que trouxe. Esse número foi um relatório chamado Devolving PMO de 2025, que apresenta aí uma visão relevante sobre a transformação dos PMOs diante aí da complexidade organizacional que a gente enfrenta. Um outro ponto que eles trazem também nesse relatório, eles dizem o seguinte, que 54% das organizações registraram falhas em projetos nos últimos anos. Isso é reflexo do quê? Da falta de integração entre maturidade e impacto. Por que que eu separo muito entre maturidade e impacto? Porque muitas vezes você pode ter um escritório de gerenciamento de projetos maduro, mas que está destruindo valor, não entrega valor organizacional. Então, quando a gente fala aqui de escritório de gerenciamento de projetos, a gente tem que sempre que lembrar que não importa se ele tem maturidade, o que ele tem que entregar é impacto, né? E aí ele tem que lidar com algumas camadas, serviços, capacidades, princípios, sempre vinculado ao impacto. Outra coisa que esse relatório traz é que ele diz o seguinte, que 83% dos PMOs de alto desempenho, embora eles ofereçam treinamentos, eles ainda assim atuam de estrutura rígida, em estrutura departamental. Eles não oferecem aqui serviços do ponto de vista transversal na organização. E por último, que eles falam também nesse relatório, é o seguinte: esse é um ponto muito importante. 78% dos líderes reconhecem que a IA é importante, porém pouquíssimos aplicam, 30%. Por fim, vocês devem passar por algumas organizações que vocês trabalham. A gente fala muito sobre aqueles PMOs que são isolados ou que até atuam em ecossistemas de PMOs. Muitas vezes nas organizações, a gente tem um PMO, mas também você pode ter vários, um PMO corporativo e PMO satélites. Todos eles deveriam caminhar juntos, entregando impacto organizacional. Diante disso, né, existe um standard que eu vou passar rapidamente aqui, mas depois eu vou mandar um material adicional para vocês, que trata desse ponto, que chama PMO Maturity and Impact Assessment. Ele foi desenvolvido para medir o grau de maturidade e impacto real dos PMOs. E esse modelo, ele é suportado por uma entidade que vocês estão vendo aqui em cima, do lado direito, chamada AIPMO, que significa Associação Internacional dos Profissionais de Escritório de Gerenciamento de Projetos. Ela só faz isso. Ela tem foco no escritório de gerenciamento de projetos. Por isso que é muito importante esta conversa que nós estamos tendo hoje. Porque todo esse modelo que eu vou apresentar para vocês, o resultado diagnóstico, é justamente para demonstrar para vocês que esse modelo ele resolve cinco grandes desafios. Entregar valor que você tem que demonstrar e mensurar, que a maturidade e impacto ela tem que ser medida em camadas, não em checklist, que é o que a gente faz, faz, não faz, né? O foco do escritório de gerenciamento de projetos tem que ser em serviços, vocês vão ver daqui a pouquinho como isso funciona. E a gente tem que utilizar a inteligência artificial para capacitar cada vez mais o nosso escritório de gerenciamento de projetos. Então, ele trabalha aqui com um conjunto de frameworks. Novamente, eu vou mandar esse material para vocês, porque eu sei que vocês estão ansiosos aqui para ver o resultado, onde ele traz para você como ele atua. Então, é um conjunto de frameworks, esse aqui é um pedaço dele, onde ele demonstra para você que o seu escritório de gerenciamento de projetos
ele precisa trabalhar com princípios, com domínios de serviço, com mensuração explícita, com triangulação de dados, que é super importante. Não adianta você falar que você faz risco se você não triangula dados com o seu stakeholder e não faz um checklist. Então, todo esse diagnóstico que a gente utiliza, ele tem como objetivo assegurar que você tem o seu escritório de gerenciamento de projetos estruturado em serviços. Para isso, ele tem um conjunto de perguntas que aborda diferentes domínios de serviço, áreas de domínio de serviço cruzados, por exemplo, gestão de risco, gestão de stakeholder. E esse diagnóstico que a maioria de nós estamos fazendo hoje é um diagnóstico de nível 1. Ele mede o quê? Apenas o PMO departamental. E isso é o que vocês vão fazer aqui na autoavaliação. Muitos de vocês já fizeram. Esse diagnóstico, ele tem como objetivo responder essas perguntas em função desse conjunto de serviços que você tem. E quando você olha para esse relatório, você vai perceber que ele vai avaliar o seu escritório de gerenciamento de projetos em função desses 24 domínios de serviços. Ele vai olhar para o seu escritório de gerenciamento de projetos e vai verificar se o seu escritório possui uma liderança eficaz, se está alinhado à estratégia operacional e se você também tem uma abordagem estruturada. São estas perguntas que o diagnóstico tem que responder para você. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: esse diagnóstico eu chamo de nível 1. É o momento que você vai lá e faz o autodiagnóstico. Um autodiagnóstico, a gente tem aqui um viés. Você pode achar que o seu escritório faz. Porém, existem outros níveis de diagnóstico, que é o nível 2, 3, 4, 5 e 6, que mede e audita diferentes tipos de produtos e serviços para verificar se realmente você está gerando impacto no seu escritório. Por que que eu falo isso? Porque nosso objetivo é fazer com que o nosso PMO tenha alto impacto e alta maturidade. Nós gostaríamos todos aqui que nosso escritório de gerenciamento de projetos caísse aqui nessa caixinha, ó, como um parceiro estratégico, como líder de inovação, levando impacto e maturidade para a organização. Muitos escritórios de gerenciamento de projetos, principalmente os que têm um pouco mais de tempo, eles caem nesse caminho aqui, ó. Ou seja, gera o que aqui? Baixa maturidade e alto impacto. Esse é um PMO, por exemplo, que é excessivamente burocrático, que é isolado, que é conservador. Então, é muito importante quando você faz o diagnóstico do seu escritório de gerenciamento de projetos, você olhar onde você se encontra e para onde você quer ir. Qual caminho você quer seguir. Porque o melhor caminho é aquele caminho que a organização precisa. Quando você faz o diagnóstico de nível 1 do escritório de gerenciamento de projetos, você vai receber um relatório que tem cerca de 44 páginas. Cada um de vocês aqui vai receber um relatório desse na hora que você responde o diagnóstico. Eu não sei se vocês já responderam eles. Mas o que é legal nesse relatório? É um relatório individual, eu não tenho acesso às informações, só vocês. E nesse relatório você vai ter a oportunidade de entender que tipo de escritório de gerenciamento de projetos é o seu, quanto tempo ele está estabelecido, qual o tamanho da equipe, e aí ele vai analisar o seu escritório em função de um conjunto de domínios de serviço, de alinhamento, e vai te dar uma nota, um score para o seu escritório. Por exemplo, nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, que é um exemplo parcial, ele diz que esse escritório de gerenciamento de projetos, numa escala de 0 a 5, tem nível 4. O que isto significa? Significa que no nível 4 já é um escritório que consegue integrar os serviços, que já gera impacto organizacional, ou seja, valor, porém ainda ele tem uma jornada de melhoria. Quando você olha para esta maturidade e começa a olhar todos os serviços que ele presta, no seu relatório você vai ver exatamente isso. Por exemplo, ele vai falar o seguinte: olha, o seu escritório de gerenciamento de projetos faz gestão de inovação. Numa escala de 0 a 5, ele está com 4,7. Mas na área de risco, ele está com 2,0. Ou seja,
Ele olha para os serviços que seu escritório de gerenciamento de projetos está prestando. Ele não mede maturidade de projetos, nem de portfólio, nem de programa. Ele se baseia em 65 características do escritório de gerenciamento de projetos e cerca de 250 fatores de sucesso. E ele faz uma avaliação do seu escritório, numa maturidade geral e para cada um dos níveis. Além disso, o que ele te traz? Ele traz para você recomendação. Neste exemplo que você está vendo, ele traz aqui uma explicação do que é gestão de inovação, ele traz uma nota aqui. Aqui embaixo, ele te traz uma recomendação e ele fala para você, ao aplicar esta recomendação, você vai ter este resultado. E aqui do lado direito, ele mostra para você onde você está do ponto de vista de alinhamento e onde o seu segmento está hoje. Ou seja, se você é da área de finanças, ele mostra para você onde você está e onde a concorrência está de maneira genérica. Ele não compara, por exemplo, a tua empresa que vai chamar, sei lá, Santander com Itaú. Não. Ele compara a sua empresa Santander com o segmento de finanças. Você consegue ter essa visibilidade. Tudo bem até aqui? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Por que isso é legal? Porque a hora que você faz o seu autodiagnóstico e recebe o relatório, você tem um entendimento das suas lacunas. Você consegue aqui já começar a partir daquelas recomendações a desenhar sua jornada de como você quer estruturar o preenchimento dessas lacunas. E por aí você começa a fazer o quê? Melhorias. Deixa eu mostrar para vocês como é que é, depois eu volto para a apresentação. Então aqui, ó, vocês têm aqui o framework, e aí eu vou virar aqui para o lado para mostrar para vocês. E aqui vocês vão perceber que nós já temos alguns resultados do que a gente está rodando aqui no Brasil. Olha que interessante. Deixa eu entrar aqui do lado direito. Ó, nesse relatório, o que vocês vão ver agora é uma visão geral do que está acontecendo no mundo inteiro do ponto de vista dos escritórios de gerenciamento de projetos. Então, quando você olha aqui, vocês vão ver aqui que do lado direito, ó, até agora, nós tivemos no mundo todo 202 respondentes nesse autodiagnóstico, ok? Mundialmente, numa escala de 0 a 5, a maturidade está em 2,7. Aqui do lado direito, você vai ver os países que já responderam. Então, por exemplo, a Arábia Saudita, ela já respondeu 53 diagnósticos, diferentes PMOs, e tem aqui uma maturidade de 2,74 numa escala de 0 a 5. Quando você olha aqui para o Brasil, nós temos aqui 19 PMOs responderam, com maturidade de 2,52. Se você vê outros países, você percebe que a maturidade é diferente. Isso não é ruim, isso é bom. Então, olha que interessante. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nos principais domínios de serviço. Visão geral, no mundo inteiro. Esses são os 10 domínios de serviço que tiveram maior maturidade. Então, você tem aqui frameworks, você tem aqui governança, você tem rotinas administrativas do escritório de gerenciamento de projetos, gestão de risco, e você pode ver que cada vez que eu coloco o cursor aqui, ele aparece um número. Então, no mundo inteiro, todos os PMOs, na média, têm uma forte aderência a frameworks. 3,16 numa escala de 0 a 5. Isso quer dizer que 206 respondentes, dois respondentes, a parte desse serviço, dos 24 domínios de serviço, esse é o mais forte. Então, ele apresenta aqui do lado direito para vocês, ó, os domínios de serviço que têm maior maturidade. E apresenta aqui do lado direito os que têm mais baixa maturidade. Olha que interessante. Gestão de inovação, 2,30. Por que isso é importante, essa informação? Vocês vão ver mais adiante que a hora que a gente chegar dentro do país no segmento, isso aqui vai dizer muito para você. Aqui embaixo, vocês vão perceber que tem uma caixinha aqui, ó, chamada Insight IQ. É uma inteligência artificial onde eu posso fazer perguntas para a IA e, com base nessas perguntas, ela me traz resultados em função do que eu estou vendo. Daqui a pouco eu mexo com ela, ok? Mas eu posso perguntar para ela o seguinte:
Eu vou perguntar assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Qual é a maturidade média? Eu nem sei se tem, tá? Se esse país já respondeu algum diagnóstico, mas eu vou perguntar. Olha, 172. Deve ter, então. Então, se eu olhar aqui, eu devo ter algum país aqui na Colômbia que deve aparecer a maturidade. Olha aqui, ó. Dois respondentes. Isso é legal. Você pode fazer outras perguntas e a gente vai explorar bastante isso daqui a pouquinho. Então, aqui você vê, você tem uma visão mundial. Ah, Nelson, mas eu queria ver como é que está o Brasil. Vamos tirar uma dúvida aqui. Vamos ver como é que está o nosso país. Pronto. Aqui a gente já começa a ver o Brasil, né? Então você vê aqui, ó, que nós tivemos aqui 19 pessoas que responderam. Temos aqui uma maturidade de 2,52, 19 PMUs, 19 empresas, avaliando 24 domínios de serviço. Se você olha aqui, você vai perceber que o Brasil teve 2,52, mas está 0,18 abaixo da média mundial. Você já tem uma noção aqui. Por exemplo, se você trabalha numa multinacional, você já sabe de cara que pode ser que você tenha um número mais baixo que a média mundial. Aqui, ele traz uma distribuição dos serviços. Então, o que ele fala? Olha, dos respondentes, 47% ainda estão desenvolvendo serviços, que são aqueles 24 domínios de serviço. 26% os serviços ainda não foram desenvolvidos, estão fragmentados. E os outros 26% aqui, os serviços ainda estão convergindo para ficar mais estruturado. Isso é uma informação importante. E aqui você vai perceber também, ó, como é que está a maturidade nas empresas públicas e privadas. Você vai perceber, por exemplo, que o setor privado, dentro desse contexto de perguntas, por isso que é importante todos vocês, se tiverem a oportunidade de responder, ele tem aqui, ó, no segmento privado, uma nota, do segmento público, outra. Aqui, ele analisa os domínios de serviço. Ele olha e fala o seguinte, ó, no Brasil, esses são os 5 domínios de serviço que foram melhor avaliados. Então você tem, ó, mesma coisa, framework e metodologia, gestão de prazo, governança, gestão administrativa e alinhamento estratégico. E o último, ferramentas para escritório de gerenciamento de projetos. Todos eles aqui estão classificados como top performers. Significa o seguinte: estamos indo muito bem. Porém, você vai perceber que aqui tem alguns que são áreas que precisamos melhorar. Gestão de demanda, gestão de configuração, gestão de mudança. Veja que está tudo como improvement. Ah, Nelson, mas aqui eu estou vendo geral. O que eu posso fazer com esta informação? Chegaremos lá. Aqui começa a brincadeira mais legal. Começa a olhar a indústria. Por exemplo, se o escritório de gerenciamento de projetos do Pedro é da área de consultoria, e ele faz o diagnóstico e no relatório dele aparece 2,5, ele já vai saber o quanto ele está longe do segmento que ele atua. Do próprio relatório individual dele, ele tem a possibilidade de ver essa informação. Estão entendendo aí? Então aqui, ó, você consegue ver utilities, consultoria, organizações não governamentais, outros segmentos que a gente tem que abrir aqui para ver. E aqui você está vendo que para cada um deles aqui tem uma medalhinha. Significa o seguinte: esses aqui, ó, eles estão considerados top performers, já passou do nível de maturidade 3 nesses segmentos. Porém, quando você olha os outros segmentos, você vai perceber que precisa melhorar. Eu posso também ter uma visibilidade aqui, ó, por país. Então, eu estou aqui trazendo o Brasil, né, que era o 2,5, e posso ver aqui, ó, como é que está os Estados Unidos, como é que está a Índia, 3,41, como é que está a Áustria, como é que está a África do Sul. Eu posso olhar aqui, por exemplo, ó, como é que estão os principais domínios nos países. Aqui já tem uma visão mais detalhada. Aqui também eu posso olhar um mapa global
dos países que mais responderam os diagnósticos. Veja que a gente tem aqui desde a Austrália, né? Passando aqui, ó, por Finlândia, por Islândia, por Estados Unidos, Arábia Saudita, Índia, África do Sul. Então aqui eu consigo ver país por país. E aqui embaixo eu tenho a quantidade, ó, o nível de maturidade. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma determinada cor que representa essa aqui, ó, por volta de 2 a 3. Quando você vê uma cor mais, essa cor aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma maturidade de 3 a 4. Eu consigo visualmente olhar o meu país. Olha que interessante isso. Consigo também olhar uma coisa que é legal. Imagina, por exemplo, que o Pedro fez o diagnóstico de maturidade do escritório de gerenciamento de projetos dele e no relatório dele apareceu 2 como maturidade. Ele vira para mim e fala o seguinte: olha, Nelson, a nossa carteira aqui tem 2 milhões de reais no meu portfólio, ok? Eu também, Nelson, sei que, em geral, na minha organização, 20% dos meus projetos falham. E eu sei também que toda vez que eu subir um nível, isso aqui é estatística, tá? Eu tenho uma economia de 10%. Ou seja, se eu sair da maturidade 2 e ir para 3, vou ter um ganho de X%. Olha que interessante. Nesta combinação aqui, nível de maturidade 2 com esses números, você vai ter aqui, ó, um ganho nos seus projetos com a maturidade 2. Isso que a gente fala de gerar valor. Ah, Nelson, mas de onde veio esses números? Das próprias informações que a gente coleta da base de dados. Ah, Nelson, mas o ano que vem eu quero sair da maturidade 2 para 3. Como é que eu vou ter de ganho? Vamos ver aqui, ó. Eu tinha esse ganho aqui, ó, de 320 mil reais. Ó, no primeiro ano eu vou ter aqui zero, porque eu estou mexendo agora. Já no segundo ano eu vou ter um ganho aqui de 80 mil. No terceiro passa a 200 mil. Se eu mudar um nível de maturidade aqui e subir um nível só, com esses números, olha o que acontece. Isso é muito importante. Por quê? Imagina que você quer fazer um investimento na sua área, ou de capacitação, ou de melhoria nos seus serviços, e você precisa justificar para a organização seu investimento. Esse business case te ajuda nisso. Você vai chegar para a organização e vai falar o seguinte: olha, organização, hoje a gente traz esta economia para você, no prazo de 5 anos eu vou te trazer 560 mil reais. Se eu fizer um investimento aqui e subir um nível, eu vou trazer uma economia aqui, ó, anualizada, ó, muito maior que a anterior. E se você olha esta curva aqui, você consegue perceber o quanto você avança de ganhos. Isso para a gente é importante, porque isso demonstra para a empresa que você tem controle financeiro do seu projeto. Entenderam? Como a IA pode me ajudar? Olha que bacana isso aqui. Olhando para os dados que eu tenho hoje, dos 19 respondentes, eu vou pedir para a IA agora olhar para essas informações, que são esses 19 respondentes aqui, nesse número aqui, e falar para ela: olha, me apresente recomendações para o Brasil. Ele usa o PMO Standard, a base de conhecimento do AIPMO, e traz aqui para você recomendações. Quando você olha isso, você já começa a perceber: olha, nós temos aqui alguns padrões. Por exemplo, ele diz o seguinte, que a maioria dos escritórios de gerenciamento de projetos que gerou esse relatório, ele está trazendo pouca realização de benefícios, ou seja, não está trazendo o quê? Impacto estratégico. Essa é a primeira coisa que ele fala. Isso aqui é um alto impacto no seu escritório. Por quê? Se você não gera impacto estratégico, não traz benefício para o seu escritório, ele vai morrer. Outro ponto interessante. Ó, o que ele fala aqui? Existem gaps significativos na gestão de fornecedores, na capacidade organizacional e na capacidade da equipe. Isso sugere, ok, potenciais atrasos nos projetos e uso de recursos insuficientes, que também tem um alto impacto. Sempre olhando para o Brasil. Outra coisa que ele fala aqui que é impacto mais impacto médio, ó, tem baixo score na gestão de portfólio e na gestão de inovação.
Isso indica, tá, é, fraco alinhamento estratégico e gestão proativa da carteira de portfólio e de novos projetos. Isso é o que ele traz como padrões que ele identificou. Não quer dizer que onde o Pedro trabalha no escritório dele aconteça isso. Mas se você é um profissional de escritório de gerenciamento de projetos e vê esses padrões no Brasil, você começa a olhar para o seu escritório e pensar: oh, deixa eu olhar isso aqui no meu escritório, que se isso é um padrão nacional, talvez meu escritório possa estar na mesma situação. Olha a atividade aqui proativa que ele te ajuda. E aqui embaixo ele te dá algumas recomendações do que você pode fazer para que você consiga, né, resolver esses padrões. E aqui eu posso até falar o seguinte, olha, vou perguntar aqui, ó, vou perguntar se há outros padrões adicionais. Vou ver se tem algum padrão adicional. Ó, olha aqui, ó, gestão de schedule. Isso aqui são muito forte, ele está falando, ó, framework, gestão de cronograma, governança. Aí ele fala aqui das áreas que precisa. Olha aqui, ó, isso aqui ele não apresentou no padrão. Gestão de fornecedor. Olha que interessante. Eu posso perguntar para ele também, ó. Olha que ele fala aqui, ó. Ele fala que nós somos muito fortes nisso, são tendências, né? Mas de novo ele traz aqui, ó, uma tendência aqui é a inovação, tá vendo, ó? Essa área indica que os PMOs podem estar fortemente integrados na área de inovação na organização. Isso sugere uma tendência que precisa ser fortemente operacionalizada, porque a gente sabe que a gente tem que estar sempre se reinventando. Então, aqui, ele traz esta ferramenta adicional para você fazer pesquisa na base e descobrir o que você pode fazer melhor para poder executar seu escritório. Depois, tem uma outra coisa que é legal aqui, ó. Vou mostrar para você, pegando minha colinha aqui, que eu fiz uma coisa legal para vocês. Tá aqui, ó. Pronto, esse aqui. Olha que legal isso aqui. Aqui, ele já faz um DNA do Brasil. O que ele fala aqui, ó? Ele apresenta esse gráfico de radar. E ele mostra aqui no gráfico de radar o seguinte: olha, onde está o Brasil, onde está o global e qual é o gap. Eu posso perguntar aqui para a ferramenta, ó. Estou aqui fazendo uma brincadeira. Eu posso perguntar especificamente para o meu escritório também, tá? Onde nós somos muito bons, ó. Ó, melhor do que a média mundial. 252, ó. Aqui tem uma outra coisa que é muito bacana, que é o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ó, aqui ele não abre, mas ele diz o seguinte: olha, no Brasil nós temos uma indústria que a gente chama de Champion, que é uma indústria não governamental, ó, onde eles têm uma média de 2,97, ou seja, maior do que a média do Brasil. Isso é muito importante se você for fazer um benchmarking. Se você quer ser tão bom quanto os melhores, você tem que saber quem é essa indústria, mas aqui você já tem um indicativo, qual que é o segmento, para você poder melhorar seu escritório. Você fala, vou comparar meu escritório com essa aqui para saber o que que é. Aqui você tem o quê? Aquelas empresas que estão
em tendência de alta, ou seja, a continuar desta maneira, eles vão ser cada vez melhores. Olha só, você tem aqui 4 empresas no setor de tecnologia, 2 empresas no setor de agricultura e mais 2 aqui que eu não sei qual que é o nome. Então aqui eu consigo visualizar quem são as estrelas. Aqui eu consigo olhar também quais áreas eu tenho que colocar mais foco. Por exemplo, aqui está dizendo o seguinte, ó, governo, especificamente no segmento de forças armadas, a maturidade está mais baixa. Eu preciso comparar. E aqui ele faz uma comparação com a média do Brasil. Então você consegue perceber o quanto você tem que avançar. Aqui também, ó, ele te traz alguns ganhos rápidos. O que isto significa? Significa o seguinte: vocês estão vendo esse aqui? Isso aqui é um diagrama de dispersão. O que que ele fala para nós? Ele fala o seguinte: olha, nós temos aqui esses aqui, ó, que estão com esses nomes, são domínios de serviço que, se você melhorar, você vai ter um impacto rápido. São o quê? São aqueles mais fáceis de você implementar. Agora, esses aqui, ó, são estratégicos. Embora o impacto não seja tão alto e o esforço é maior, eu vou ter aqui, eu vou melhorar do ponto de vista estratégico. Como é que eu leio isso? Eu leio assim: bom, eu preciso tomar uma decisão. Onde eu tenho que atacar primeiro? Normalmente o que a gente faz? A gente ataca naquilo que tem menor esforço e maior impacto. Então você tem aqui, ó, menor esforço e maior impacto. Então, se eu tenho aqui no menor esforço com maior impacto, teoricamente, eu deveria atuar aqui, ó, menor esforço e maior impacto. E isso aqui vai me ajudar a tomar uma decisão do que eu tenho que fazer primeiro. Aqueles que eu tenho maior esforço e um maior impacto, eu programo para fazer. Então, nesses casos aqui, eu aplico com Quick Wins. Aqui não, aqui eu tenho que programar. Programar eu tenho que montar um projeto para fazer isso aí. Dúvidas até aqui? Perguntas? Aqui a gente ainda não tem algumas coisas aqui que são interessantes. Olha aqui, ó. Aqui são perguntas de coaching, né? O que que é isso? É, se eu quisesse saber qual é o maior risco para o meu PMO, que é uma análise, eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Analisa para mim isso. Ó, qual é o maior risco que meu PMO tem nessa visão de risco? Ele traz aqui para mim, ó, uma resposta, Nelson. Olha só. Se você olha, isso é o coach, o que que é? É a própria ferramenta já te dando algumas recomendações, tá? Então ela está falando o seguinte, ó, como é que você pode fazer isso? Se você não fizer gestão de benefícios, você vai ter uma erosão dos seus projetos, você pode ter um problema de desalocamento de recursos, você pode ter falta de elemento estratégico, você pode perder aqui a confiança dos stakeholders. Então ele traz aqui para vocês, ó, alguns pontos para te avisar onde você tem que atuar. Olha que interessante. Olhando para quem? Para esses diagnósticos. Deixa eu voltar a fazer mais um aqui para vocês. Ó, vou pegar mais um aqui. Esse aqui, ó. Quais quick wins eu posso fazer para melhorar minha média nacional? Vamos ver o que ele vai responder. Olha que interessante. Ó, padronizar ferramentas, metodologias de gerenciamento de projetos. Você vai melhorar a sua média nacional. Sim, Lucas, é possível saber sim. É, você consegue saber, Lucas, pelo segmento, tá? Porque a gente tem o que a gente chama de LGPD, na Europa é GPDR, né? Se você fala assim, Nelson, eu trabalho aqui no Santander, qual o PMO mais maduro que eu tenho no meu segmento? Eu tenho a informação, mas eu não posso passar e falar para você, por exemplo, né? É sempre exemplo aqui, tá? Ah, não, isso aqui é o Banco Nu. Eu não consigo te falar isso, eu nem posso, porque eu não tenho essa informação. Mas o que eu posso falar para você é o seguinte, Lucas.
no seu segmento de finanças, comparando o seu escritório de gerenciamento de projetos com os mais maduros do mercado, eu te apresento o que aqui? Eu te apresento um gap. Eu até posso perguntar o seguinte: que segmento que é a tua empresa, Lucas? Você pode falar para mim que segmento que você atua? Meu fone estava sem funcionar. Hoje eu atuo sem fins lucrativos. Perdão, pode repetir, por favor? Eu atuo no segmento sem fins lucrativos. ONG, né? Non-profit. É, Entendi. isso, praticamente. Legal. É, agora entendi tua pergunta, porque o non-profit é que é a mais madura de todas, né? Mas olha que legal. Se você respondeu o diagnóstico, você vai receber um relatório e ele vai comparar o seu escritório de gerenciamento de projetos com o seu segmento. E quando ele apresentar as lacunas para você, ele vai apresentar as lacunas do segmento que você atua e vai te dar recomendações também, para você chegar no mesmo nível. Se você recordar, olha aqui, ó, o que eu estou querendo dizer para você. Eu vou mostrar aqui na apresentação. Aqui, ó, tá vendo isso aqui? Ele vai trazer, imagina que você, é a tua organização aqui, ó, você que está respondendo, você está nessa cor aqui, ó. Ele vai mostrar para você onde você está e vai mostrar para você onde o segmento, seu segmento está. E aí aqui ele vai trazer para você recomendações, que nem essa aqui, ó, para fechar esse gap, entendeu? E para quem está aqui hoje, eu tenho uma novidade para vocês, tá? Quem responder esse diagnóstico hoje, eu vou sentar com vocês depois, durante uma hora, virtual, se for fora de São Paulo, ou presencial, e vou ajudar vocês a interpretar esse relatório. Vou trazer informações adicionais. Esse é o compromisso que eu tenho com vocês. Então, eu vou fazer isso para o Lucas, para o Danilo, para o Paulo, para a Nelisa, para o Renzo, todos vocês. Ah, legal, Lucas. A gente pode fazer isso juntos. Você fica em São Paulo, eu faço com você aí. Ah, não, eu fico fora. A gente marca uma reunião e eu apresento para você o resultado. Tá bom? Aí também, olha que interessante aqui, ó. É, pronto, olha só. Aqui, espero que ele traga aqui uma informação. Acho que a gente não tem ainda muita coisa, tá vendo? Ele não trouxe muita coisa. Vou pegar esse aqui. Pronto, ó. Aqui ele traz para vocês o ranking global, tá? Ele traz aqui a posição que o Brasil está, nos 24 países que já responderam. Ele fala onde nós estamos, tá? E mostra aqui embaixo, ó, quem já respondeu. Novamente, ele traz aqui para vocês, ó, os domínios que você trabalha. Então, ele traz aqui ele traz estatística, quem já participou, quem não participou. Ele traz aqui, ó, o nível de maturidade de cada um deles, onde cada um está. Por exemplo, se você tem uma maturidade 2,5, você está aqui, ó, está melhorando. Se você tem uma maturidade 3, ele já fala, ó, mercado maduro. Ah, não, eu tenho 3,5, já está numa zona de excelência. Quanto mais alto você sobe aqui na maturidade, maior o teu impacto que você gera na organização. E aí entra aquele cenário de negócios que eu mostrei para vocês. 10% para cada nível. Isso não é o Nelson que está falando, tá? Isso tem pesquisa científica, inclusive da própria Accenture e do próprio PMI, que diz que cada nível de impacto que você sobe, você tem um ganho operacional aí de 10% nos seus custos. Isso é muito bom. E aqui, ó, ele traz também um relatório executivo do Brasil. Então aqui ele fala a quantidade de assessments, ele faz aqui para você, ó, quantos já responderam, onde está no ranking global, como eu estou fora do ranking global. Ele traz para você aqui o posicionamento do Brasil em relação ao mundo, quais são os pontos fortes do país, quais são as áreas de melhoria. Ele mostra aqui um landscape da indústria, onde eu tenho, onde eu estou muito bem, onde eu preciso melhorar. Ele mostra para você as indústrias que têm maior maturidade, ó, utilities, consulting e non-profit. Qual a indústria que eu preciso olhar porque eu tenho uma maturidade mais baixa? Governo, construção, medicina.
Aqui ele traz para você um mapa de calor, isso é muito bacana. Ele olha para os 24 domínios de serviço e mostra para você o mapa de calor, dizendo onde você está bem, onde você está mal. É como se fosse um campo de futebol, onde eu corro mais, onde eu corro menos. Então, por exemplo, oi, Átila, tudo bom? Por exemplo, olha só, gestão de suprimentos, 1.9. Olha só, comunicação 265. Então, você consegue ver no Brasil como é que você está do ponto de vista de mapa de calor. Aqui, ó, ele mostra os principais insights. Traz também para você aqui, ó, as recomendações, ó. Recomendações estratégicas para o Brasil. Por exemplo, ele fala o seguinte: olha, seria importante criar aqui um programa de mentoria para utilities e construção, para ajudá-los a melhorar a maturidade. Seria importante também desenvolver uma trilha de certificação para PMO, alinhado com os frameworks globais. Então, ele traz algumas recomendações. E também ele traz aqui, ó, os próximos passos. O que ele fala? Olha, agora que você tem um relatório, faz um plano de ação. Executa o plano e faz o diagnóstico novamente. Aqui ele sugere, inclusive, para vocês, ó, planos de capacitação para que você consiga avançar o seu escritório de gerenciamento de projetos. Então, olha só, vamos analisar esse aqui. Ó, esse aqui ele diz o seguinte, ó, eu preciso aprender mais sobre a parte de tecnologia para que depois eu consiga aprender mais com o militar, no governo. Então, aqui ele sugere caminhos. Mas aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui a área de non-profit, tá bom? Vamos perguntar para ele o seguinte: eu preciso ensinar para minha área o que que eu posso aproveitar desta área aqui que tem uma maturidade, pegar diferente, ó. Eu vou pegar a maturidade de non-profit e vou falar o que que eu posso pegar de maturidade de non-profit para melhorar o militar. O que eu posso tirar de insight daquele benchmarking? Por exemplo, eu olho para as organizações sem fins lucrativos, com maturidade 2.9, e eu sou do militar, com maturidade 2.04. O que eu posso pegar de lá, que é o benchmarking, para isso que serve o benchmark, e aproveitar? Olha o que ele faz. Ó, aqui ele faz o seguinte, olha, por que que essa entidade não governamental está acima do restante? E aqui ele fala por quê, ó. Habilidade excepcional para operar efetivamente recursos limitados, né? Necessidade de inovação e gestão de abordagem e gerenciamento de projeto eficiente. Ponto forte. Ponto forte na missão. Pessoas altamente motivadas. Ponto forte na adaptação e uso do dinheiro. É isso que ele fala. Quais são os fatores críticos de sucesso dessa entidade? Tudo isso aqui, ó. Forte liderança, treinamento efetivo e comunicação clara. Então, tudo isso aqui eu posso aproveitar aqui. E aqui ele traz para mim, ó, as áreas de aprendizagem prioritárias dentro da área de governo militar. Ó, em função do que está aqui, a gente recomenda que você faça isso. E ele traz aqui para você também, ó, um roadmap de implementação. E te apresenta aqui em quanto tempo você vai fazer. Entenderam? Como é poderosa essa ferramenta? E o que ela traz de ganho para você? E é claro que você pode depois trazer outros ganhos, né? Então, isso tudo é para te ajudar a trazer cada vez mais o quê? Otimização e uso da IA para poder potencializar seu escritório. Aqui ele mostra uma tendência, ele fala o seguinte, olha, a continuar respondendo esses diagnósticos, a tendência é melhorar a maturidade do Brasil. Se eu olho para a indústria, ele faz a mesma coisa aqui para a gente, ó. Ele dá para cada uma das indústrias. Ele olha também, acho que aqui vai funcionar também, ó, os setores.
como é que está a nível de maturidade? Aqui ele separou, ó, privado, non-profit e public. Por região não tem, porque região aqui a gente ainda não separou. Então você consegue aqui trabalhar fortemente no diagnóstico. E aí, pessoal, para quem ainda não respondeu o diagnóstico, eu vou deixar para vocês aqui o link para vocês responderem, tá? E vou deixar um compromisso aqui com vocês para que vocês, caso precisem, ou melhor, caso precisem não, vocês vão precisar, me procurem, que eu ensino vocês a interpretar o relatório. Bom, diante disso, é claro que a IPMO, ela também tem um processo de certificação, né? Que é para você se formar como um profissional certificado em escritório de gerenciamento de projetos. É um curso de 40 horas, onde você tem a prova em português, mas também você apresenta o seu projeto, que é avaliado por uma comissão internacional. Tudo em português, tá? Qual a grande sacada? Você aprende a teoria, executa na prática e apresente seu projeto para a organização. Sempre no papel de cliente e consultor, os dois juntos. Então, durante 8 aulas, não, 10 aulas, você vai aprendendo a teoria. À medida que você vai aplicando a teoria, você já vai aplicando no estudo de caso da sua organização, porque você já fez o autodiagnóstico. E aí você faz a prova, apresenta o projeto, esse projeto é avaliado, inclusive pelo seu gestor, se você quiser a gente convidar ele, e aí você vai ter um projeto pronto, com todo o conhecimento para aplicar na sua organização. O que a gente vai fazer? Quais são os próximos passos? Eu vou deixar para vocês aqui o link para vocês fazerem o autodiagnóstico, tá? Mas eu também vou deixar para vocês aqui o meu compromisso com vocês, que eu falei isso para o Lucas. Todos vocês que estão aqui hoje vão poder fazer o diagnóstico e depois vocês vão poder sentar comigo durante 1 hora. De novo, se você estiver em São Paulo, eu vou até aí. Se não tiver, a gente faz online. E eu entro mais profundamente e especificamente na empresa de vocês. Eu não posso, né, claro, por questões de compliance, até de conflito de interesse, detalhar, né, o que acontece no escritório do Paulo, o que acontece no escritório do Lucas. Mas quando tiver individual, eu posso fazer isso. Por que a gente está rodando esse diagnóstico? Justamente para a gente ter uma visão da estrutura do PMU no mundo inteiro. E lá no dia 5 de fevereiro, nós vamos rodar um diagnóstico, nós vamos rodar um workshop, onde eu vou ensinar o método para vocês solucionarem cada um dos gaps que vocês encontrarem no relatório, numa aula prática. A gente vai se reunir e durante 4 horas a gente vai abrir os relatórios e vai fazer a resolução deles. Esse evento vai acontecer no dia 4 de fevereiro. Vou passar o site aqui para vocês, tá? Que é essa aqui, ó. Depois, quando vocês puderem, dá uma olhada. E o diagnóstico, eu vou passar o link para vocês agora, para quem quiser responder. É mais fácil pegar aqui, um minutinho. Quer ver? Deixa eu fazer assim. Eu vou pegar aqui direto. Vamos sair aqui da tela. Ó, esse aqui é o link para vocês responderem o diagnóstico. Ó. Passei aqui para vocês no chat. Pessoal, dúvidas, perguntas? Fiquem à vontade agora, tá? Que agora é a hora da gente conversar aqui e tirar as dúvidas de vocês. Vocês querem que eu mostre o relatório para vocês, como é que ele é estruturado? Nelson, boa noite. Pois não, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Ah, só uma dúvida em relação ao curso que você comentou ali, né, para certificação em relação ao PMO EMI, né, com vocês. Qual que é o peso e, digamos assim, comparado, né, digamos, de certa forma, como que o PMI traz hoje? Qual que é o peso que eu Não, tenho no boa mercado em pergunta. relação a essa certificação? É bem interessante essa questão, né? Eu tenho a certificação IPMOE e tenho a certificação PMO-CP, tá? Eu fiz as duas. O que eu vi de diferente, né? Quando você faz a practitioner,
Ele olha para você e traz para você. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, pera um pouquinho, deixa eu mostrar aqui a minha apresentação. Um minutinho, por favor. Putz, travou tudo aqui, rapidinho. Espera um pouquinho. Pronto. Olha só que interessante, né? Eu, é, eu fiz a certificação da IPMO e fiz a da Practitioner, né? Quando eu fiz a da PMO-CP, eu até implementei isso na Ericsson, né? Como é que funciona do ponto de vista de certificação? A IPMO, ela tem 7 anos de pesquisa, né? A certificação dela, ela não tem o foco, a PMO-CP, eu diria assim, ela tem um foco no profissional, não na organização. Ela avalia o conhecimento seu conceitual e prático sobre os PMOs. Bacana, importantíssimo, tá? Ela também, ela é baseada em práticas consolidadas e modelos prescritivos, né? Como frameworks de mercado. Ela tem uma ênfase aqui em você operar o PMO, suas funções, papéis e processos. Então, o que ela tem lá? A estrutura do PMO, ela tem as funções clássicas da governança básica, os relatórios. Já a IPMO, ela tem uma outra característica. O foco dela é o que que é? No papel gerencial e decisório. Ela é baseada no que a gente chama de PMO Management Standard. O que é isso? Ela é orientada ao contexto, impacto e valor, não em conformidade. Então, ela olha o contexto, ela analisa o impacto, analisa o valor e traz para você, né, os serviços estratégicos que você tem que prestar. Então, ela tem um escopo aqui do ponto de vista de ciclo de vida de serviços, do ciclo de vida estratégico do escritório de gerenciamento de projetos, da topologia, por exemplo. Ela te ensina a gerenciar um escritório de projetos que fica no seu departamento, mas também ela te fala o seguinte: olha, você não tem só um PMO departamental. Você tem um PMO que pode ser corporativo e vários departamentos. Ela triangula tudo isso. Ela te ajuda ela ajuda você a desenhar, transformar e justificar a governança do PMO. Então ela começa a atuar aqui, né, em ambientes complexos. Eu fiz um curso deles em que um dos nossos alunos, ele era diretor de escritório de gerenciamento de projetos numa empresa de logística chamada DP World. Ele ficava em Londres. E ele tinha 6 escritórios de gerenciamento de projetos ao redor do mundo. E com o método, eu trabalhei junto com ele, a gente foi capaz de fazer a parte teórica e montar todo o planejamento da situação atual do escritório dele para a situação futura. Por isso que eu achei que complementou bastante para mim. Respondi? Sim, sim, ficou claro. Legal. Deixa eu ver se eu acho aqui o link para vocês. É, o que que eu sugiro? Dê uma olhada nesse relatório que vocês vão ver agora. Ó. Quando vocês responderem o diagnóstico, eu estou abrindo aqui no meu computador, eu vou mostrar para vocês o que que vocês vão receber aí. Eu vou mostrar o que eu fiz, só para vocês verem como é que é o desenho. Pronto, está aqui. Achei. Olha o que vocês recebem quando vocês responderem o diagnóstico. Está aqui. Exemplo. Estou abrindo aqui, só um instantinho. É o Word. O Word não, é uma- é Adobe, né? E demora um pouquinho. Vamos lá. Estão vendo a minha tela, né? Então aqui, ó, ele traz para você aqui um relatório, né? E ele traz aqui para você, ó, a empresa, o nível de maturidade da empresa. Depois ele fala o seguinte, olha, você está no nível 4, então você está aqui, ó. O que significa isso? Que seus serviços já estão, o quê? Estrategicamente refinados. Aí ele apresenta para você aqui como é que está a sua empresa, seu escritório de gerenciamento de projetos do ponto de vista de alinhamento.
a recomendação, ele traz aqui a nota, ó, de cada um dos serviços que estão alinhados, né, à estratégia. Ele se baseia em 65 características do escritório de gerenciamento de projetos e mais de 200 fatores de sucesso para te apontar isso. Aí aqui, para cada um daqueles domínios de serviço que vocês estão vendo aqui, ó, ele apresenta uma análise, anota as recomendações, que é o que vocês vão receber. E aí no final, vou pular aqui, né? Ele apresenta uma outra coisa que eu acho muito legal. Ó, esse aqui, por exemplo, ele não faz gestão de ativo. Ó. Aqui no final, ele fala do self-development, é o que você tem que fazer para se desenvolver. Apresenta aqui um benchmarking dizendo onde você está, onde o seu segmento está, para você saber para onde você tem que ir. Aqui ele traz uma visão de mais cinco dimensões que você também responde, mas não faz parte do domínio de serviço. Porém, é importante você levar em consideração governança, liderança, padronização de artefatos e ferramentas. Ele olha isso para você. E ele traz aqui, ó, também recomendações. Depois ele te explica aquilo que eu estava falando. Ó, você está aqui, ó. Quando você faz o nível 1, que é o autodiagnóstico, ele olha um conjunto de domínios e serviços. E aí ele olha sempre o quê? Um escritório de gerenciamento de projetos. Até aqui, ó. Você tem o nível 3 de diagnóstico, a gente está fazendo o nível 1. Quando você olha o nível 3, ele mede para você maturidade e impacto. Só que para fazer isso, você precisa do quê? De um assessor, uma pessoa que te ajude a responder o questionário, porque ela tem que olhar as evidências e tem que te ajudar a responder e comprovar que aquilo que você está respondendo está dentro do serviço prestado. Aí ele utiliza aqui um conjunto de ferramentas e te traz um relatório e um roadmap de tudo que você tem que fazer. O nível 4 já é diferente. Ele apresenta o seu situação atual do seu escritório de gerenciamento de projetos, ele redesenha o seu escritório e fala para a tua organização, olha, o modelo futuro de operação do seu escritório é desse jeito. Se você fizer desse jeito, você atinge esse nível de maturidade. Ele é interessante sim, Lucas. Por isso que eu falei para a turma, quem tiver a fim de responder o diagnóstico, responde, depois me procura, eu vou colocar aqui meu e-mail, ó. Vou colocar meu e-mail, eu vou colocar também meu celular, porque aí a gente faz uma sessão e eu falo, e eu meu compromisso com vocês. A gente senta aqui uma horinha com cada um de vocês. Se for em São Paulo, eu faço presencial e eu mostro para vocês o roadmap de como é que vocês implementam. E aí, ó, depois ele traz aqui uma explicação de cada um dos descrição detalhada. Esse relatório que vocês estão vendo hoje, que eu mostrei para vocês aqui, ele é parcial, né? A ideia é o seguinte: é a gente ter mais pessoas respondendo para que a gente consiga ter mais massa de dados para a gente poder fazer um trabalho com mais qualidade, porque a gente sabe que a IA ela só funciona com massa de dados. Então, assim, para a Matilde, para o Danilo, para o Carlos, que vai fazer o curso, né, Carlos? Para o Paulo e para a Annelise, eu recomendo fortemente que vocês respondam o questionário. Até porque depois, quem for fazer o curso pode usar no curso o próprio questionário. Vai ajudar vocês muito nesse crescimento profissional. Dúvidas, perguntas, turma? Vocês querem tirar alguma. Quer comentar alguma coisa? Agora é bater papo aqui, hein? Não fiquem com receio de perguntar, não, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês. Paula, Nelise, vocês atuam em PMO? Não? Então, pessoal, olha só. Eu vou mandar para vocês, então, né? Se vocês não têm mais Nelson, perguntas, oi, pode falar. só um detalhe, até quando que pode responder esse Então, Danilo, questionário? eu deixo vocês bem à vontade, tá? Porque é um trabalho em construção, né? A gente não está fechando, falando, ó,
dia tal a gente fecha. Eu estou deixando vocês Tá. todo mundo à vontade para responder, porque tem outros países respondendo também. A gente fez um convênio com a Universidade 9 de Julho para ajudar a responder, porque o que a gente está procurando aqui agora é, é, veja, a gente tem aqui no Brasil 19 respondentes. Até segunda-feira tinha 10. A gente quer trazer mais massa de dados para a gente ter recomendações mais qualificadas. Então, isso é muito importante. Uma coisa que é importante que vocês saibam, tá? Quando você responde o relatório, ele até te pergunta. A gente não vai usar o e-mail de vocês para ficar fazendo spam, não vai usar o e-mail de vocês para captar informação e vender. Não é essa a ideia. Esse é um trabalho onde a gente respeita a LGPD. Inclusive, que vocês vão perceber que a primeira pergunta que a gente faz é isso. Qual é o propósito do relatório? Para que a gente vai utilizar? A gente é muito sério com esse tipo de coisa, principalmente no país europeu. Então, fiquem à vontade para responder quando vocês tiverem a oportunidade. É claro que, quanto antes vocês responderem, melhor as informações. E em fevereiro, quando eu fizer aquele evento, dia 5 de fevereiro, eu vou pegar esse relatório e eu vou mostrar até para vocês em primeira mão o que, que vai acontecer. Ó. Dia 5 de fevereiro, eu vou ensinar isso aqui, quer ver? Olha que legal que ficou isso aqui. Eu digo esse detalhe, Deus, por causa do pessoal, como é final de ano, então a equipe ela É, acaba, é, né, todo mundo saindo de férias. Então, só para janeiro para a equipe retornar. A ideia nossa aqui é responder em conjunto, até para a é gente ter uma importante. visibilidade. Eu praticamente já participei de uns 4 assessments de maturidade, tanto para a área de segurança e informação com o ISF, né? Se- E também acabei criando uma própria avaliação de maturidade. É um pouco mais simples do que essa, digamos assim, de certa forma, né? Abordo mais um nível estratégico, tático e operacional, Aham. com categorias em específico, mas achei interessante o modelo de vocês. Então a ideia ali é responder junto com a equipe em janeiro. Provavelmente por Essa esse é uma período coisa. agora você não vai ver a nossa avaliação, mas se janeiro não Não, estiver disponível ainda, a gente contribui ali daí vai também. estar disponível, vai ficar aberto direto, tá, Danilo? Até acho que uma Tá, coisa legal para você saber para PMO, esse é o único modelo de maturidade que cobre todas as características do PMO, ok? Não tem tá. outro. Olha só, o que, que vai acontecer no dia 5 de fevereiro? Eu vou fazer um evento para isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui a agenda. Ó, a apresentação está pronta. A gente vai utilizar esse diagnóstico que vocês fizeram e vamos trabalhar em cima desses pontos. Primeiro, a gente vai falar um pouco dos domínios, aí eu vou entrar com um pouco mais de detalhe, falar dos domínios, dos temas, dos domínios de serviço. Vou falar um pouquinho do. A gente vai usar o dashboard, né? Para falar um pouquinho aqui na etapa, no número 2 aqui, né? Que é falar dos relatórios que vocês fizeram. Depois nós vamos fazer uma sessão para mapear as tensões entre as áreas de oportunidades e os gaps, para vocês poderem trabalhar sobre isso, sempre no papel de cliente consultor. A gente vai abrir salas específicas para a gente poder avaliar os domínios de serviço do relatório. Depois as equipes vão preparar uma apresentação e a gente vai encerrar o dia. Isso aí é o nosso trabalho que a gente vai fazer junto com vocês, para que vocês consigam, de verdade, endereçar os problemas, porque muitas vezes, e eu já vi isso, o pessoal pega o relatório e põe na gaveta. E não estou dizendo que está certo ou que está errado, né? Mas nesse workshop a gente vai fazer você tirar o relatório da gaveta e apresentar um plano de implementação utilizando método, que é o mais importante. Então, nessas sessões, para vocês terem uma ideia, a gente vai trabalhar bastante isso. Ó. Vamos falar um pouquinho aqui do relatório, a gente vai falar dos posicionamentos, da estratégia, as tensões que acontecem nas áreas. É uma apresentação muito rica, tem cerca de 80 slides, que vai ajudar vocês a atuar fortemente na resolução dos problemas. Então, é isso que a gente quer explicar para vocês. Por quê? Teoria também é importante, não é só o diagnóstico, a gente precisa saber de onde veio e por quê. E nesse workshop a gente vai fazer exatamente isso. De onde veio e por quê. Que essa que é a ideia, não é? Não é 0 e 1. Olha só que interessante, né? Você vai trazer uma série de informações aqui que vai ajudar vocês demais a resolver os desafios de vocês das áreas. Legal, turma? Então fica aqui o meu convite para vocês, né? Eu deixei aqui para vocês o meu e-mail, deixei o link, convido todos vocês a responderem e, novamente,
Me procurem, eu pego 1 hora do meu tempo, sento com vocês e a gente responde o diagnóstico juntos. E eu vou mostrar para vocês como é que resolve os problemas. Legal? Dúvidas, perguntas? Bom, deixei aqui então para vocês o meu e-mail e meu celular. Quem quiser depois conversar comigo, bater um papo, fica à vontade para me procurar, tá bom? E espero que vocês convidem seus colegas também para responder esse diagnóstico. Legal. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. E a gente vai se falando aí durante a semana. Um abraço a todos, viu? Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau, Annelise. Obrigado.